Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. A partir do versículo 1. Amém, igreja? Aleluia. Deus vai falar muito forte ao nosso coração nesta noite, através desta palavra. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Vamos rapidinho aí. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estávamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Você pode aplaudir a palavra de Deus? Tem muitos pastores, muitos líderes,
que ministram em cima desta passagem de Ezequiel, capítulo 37. E às vezes Deus dá uma direção para que eles falam de um tema como a vida financeira, o seu casamento, ou mesmo na sua vida, né, na sua saúde. Não tem problema nenhum a aplicação desse texto, porque não traz nenhuma aberração ao verdadeiro significado do que representa esta passagem, Ezequiel 37. Mas essa passagem, ela refere-se exclusivamente para o povo de Israel, para a nação de Israel. Um dos povos mais perseguidos dessa terra, um dos países mais perseguidos que nós temos no mundo, é a nação de Israel. Por que que Israel é perseguida? Dentre todas as terras que o Senhor pediu para ser distribuída, ser dada para alguém, quando o Senhor vai falar de Israel, quando o Senhor vai falar de Jerusalém, Deus diz assim: Jerusalém é minha, não dou a ninguém. Deus escolheu aquela nação com um propósito. Quando nós entendemos a nossa história, quando nós nos aprofundamos na Bíblia, na palavra, você vai entender que você é um Israel de Deus. Você está debaixo de uma promessa dada a um israelita chamado Abraão. E quando Deus diz para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, se referindo a um judeu chamado Yeshua. Em Jesus nos tornamos israelita de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado. Inclusive eu estava ministrando para os jovens, toquei nesse assunto. Você precisa entender a importância de Israel. O que que Israel representa para nós, para o mundo. Quantas nações que hoje não existem mais, quantas nações que foram varridas do mapa, quantas nações que nem se vê falar mais, mas Israel é milenar, Israel subsiste e vai existir eternamente. Por que o diabo quer destruir a nação de Israel? Porque Israel faz parte do propósito e do plano de Deus para esta terra. Se aquela nação não existisse mais, a Bíblia se tornaria uma inverdade. Porque o próprio Senhor disse que aquela terra jamais será destruída. É a palavra de Deus. Então, se aquela nação não existisse mais, se aquela nação fosse varrida do mapa, a Bíblia se tornaria uma inverdade. E o maior papel do diabo, ele luta todos os dias para tornar a palavra uma inverdade. Inclusive, são duas instituições mais perseguidas da terra. Quais são elas? Israel e a igreja. Entra na história de Israel. Pesquisa sobre a história de Israel. Pensa num povo que foi perseguido. Pensa num povo que passou por momentos difíceis. Foram o povo de Israel. Eu não conheço nenhuma nação que passou por aquilo que Israel passou. A África não chega nem aos pés. Outros países não chegam nem aos pés do que Israel passou. Agora, como que Deus escolhe uma terra? Como que Deus separa uma nação para dizer que é sua? E essa nação é uma das mais perseguidas do mundo? Dá para entender isso? Deixa eu falar algo para você, querido. Só para você ter uma ideia, no Brasil parece que tem 220 milhões de habitantes. É isso mesmo? Eu acho que é isso, 202 milhões.
de habitantes. Israel hoje tem 9 milhões de habitantes. O Estado de Israel, o país de Israel, é menor do que o estado de Sergipe. Agora, como que Deus escolhe um deserto? Como que Deus escolhe um lugar que não tem nem água? Como que Deus escolhe uma nação tão problemática como o povo judeu, que deu tanto trabalho para Deus? Aí está o milagre, porque a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias. Deus escolhe aqueles que não são, para confundir os que são. Para você ter uma ideia, são mais de 70 países árabes, que cercam o Estado de Israel, a nação de Israel, todo dia se programando para destruir Israel. Mas não conseguem, por quê? Porque Israel está debaixo de uma palavra. Resumidamente, quando a gente olha para a história desse povo, 586 a.C., com Nabucodonosor, foi totalmente, quase que totalmente destruída a nação de Israel. O segundo mais relevante perseguição que Israel passou foi 70 depois de Cristo. Os romanos, Nabucodonosor destrói o primeiro templo, os romanos destroem o segundo templo, praticamente exterminou Israel. Uma das coisas mais terríveis que viveu os judeus foram na Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, que nós conhecemos hoje, que é o maior genocídio que a terra viveu, que foi o Holocausto. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos, de uma forma terrível, de uma forma cruel, de uma forma desumana, a ponto de os judeus se reunirem entre eles e formaram um conselho. Através disso nasceu a Fundação Sionismo, que defende os judeus o direito de herdar, de ter a sua própria terra. Adolf Hitler foi um protótipo do diabo na terra. O que esse homem fez com os judeus? Porque o povo de Deus, mesmo perseguido, prospera, é abençoado. A Alemanha estava vivendo um caos na Segunda Guerra Mundial, um caos econômico, uma recessão terrível, e olhava para o povo judeu, as suas empresas produzindo, prosperando. Porque eu sempre falo isso, cristão é igual massa de pão, quanto mais bate, mais cresce, querido. Então foi uma nação perseguida, um povo que teve que fugir, muitos tiveram que fugir, fugiram, saíram para outros países, mas dentro de tudo isso, é um propósito de Deus. Esse fenômeno se chama diáspora, dispersão, eles foram dispersos. Só que depois do Holocausto, depois de viverem algo cruel, o que eles viveram na Segunda Guerra Mundial, em 1948 o Senhor estabeleceu a sua promessa sobre aquele povo. E o sentimento daquele povo, como diz no livro de Ezequiel 37, a Bíblia diz que aquele povo já não tinha mais esperança, aquele povo já não via mais saída, aquele povo estava se sentindo cortado, num vale de ossos secos. Mas o Senhor prometeu que levaria aquele povo para a sua terra. E o Senhor cumpriu a palavra. A própria Bíblia diz, Jeremias 31:10, que o Deus que espalhou Israel é o Deus que vai ajuntar Israel. E isso está acontecendo. O povo de Israel está voltando para a sua terra.
Isaías 43, versículos 5 e 6, olha o que é que diz o texto. Isaías 43, versículos 5 e 6. Isaías 43, versículos 5 e 6. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Isso aconteceu a partir de 1948. Deus prometeu e cumpriu sobre aquela nação. Um povo que já não tinha mais esperança, um povo que já se sentia destruído, derrotado, acabado, totalmente. Mas Deus levanta o ânimo daquele povo e diz assim: eu vou levar vocês de volta para a terra de vocês, eu vou dar a nação de vocês. E a Bíblia diz que isso se cumpriu de 1948, quando Israel se tornou nação. Diga para o seu irmão: a figueira floresceu. 1948, 14 de maio de 1948, a ONU, resolução 81, foi aprovada, 33 votos a favor. Israel se tornou nação, se cumpriu a palavra de Deus, que o próprio Ezequiel, o próprio Isaías 66, versículo 8 disse. Isaías 66, versículo 8, o Senhor disse assim, olha lá, Isaías 66, versículo 8, quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia nascer uma terra num só dia? Nasceria uma só nação, uma nação de uma só vez? Pois Sião esteve de parto e deu à luz aos teus filhos. Se cumpriu esta palavra. Qual é a conclusão que nós chegamos? Podem perseguir Israel, mas nunca vão conseguir destruir Israel, porque Israel está debaixo de uma palavra. Isaías 66, 9. Abriria eu a madre e não geraria? Meu Deus do céu, isso é muito forte. É o próprio Deus falando. Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria e eu fecharia a madre, diz o teu Deus. O que o Senhor está falando? Eu prometi, eu vou cumprir. Ninguém pode invalidar a minha palavra. Números capítulo 23, versículo 19. Eu quero que todos vocês leiam esta palavra e que você entenda que você está debaixo desta palavra. Números 23, 19. Vamos lá. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Diga para o seu irmão: Deus prometeu. Descansa o seu coração. Ele vai cumprir na sua vida. Vai chegar o momento certo, vai chegar a hora certa. Mas eu quero ler Ezequiel 37, versículo 12, um versículo chave. O Senhor vai dizer para Ezequiel: Ezequiel, eu estou te mostrando uma nação de Israel. Eu estou te mostrando o estado que está o meu povo. E eu tenho uma direção para você, Ezequiel. Eu tenho uma palavra para você. Ele vai dizer assim: portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová. Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de
Israel. Olha que interessante. Deus leva Ezequiel numa visão, num vale. E quando Ezequiel está naquele vale, Deus faz uma pergunta para Ezequiel. O que você está vendo, Ezequiel? Qual a leitura que você faz, onde os seus olhos possam enxergar? Senhor, está tudo destruído. Senhor, está tudo acabado. É impossível existir vida nesse vale. É impossível esse povo se levantar novamente. Qual é a sua visão, Ezequiel? Não tem jeito, Senhor. Não há possibilidade. Praticamente impossível. Não tem como ressuscitar. Não tem como fazer. Então, Ezequiel, você concorda comigo que o ambiente é inóspito? Sem vida? Concordo. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, Ezequiel. Você acha que é possível eu trazer vida nesse vale? Meu Deus do céu. Sem pensar duas vezes, eu sei que o Senhor pode trazer vida para este vale. Como é que é, Ezequiel? Eu vou repetir, Senhor. Eu tenho certeza, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu sei quem é o Senhor. Eu sei que o Senhor é o Deus impossível. Lucas 1:37. O Senhor é o Deus do impossível. Sai do nosso controle, mas não sai do controle do Senhor. A nossa visão é morte, mas o Senhor olha e vê vida. A nossa visão é derrota, é fracasso, mas o Senhor olha e vê vitória, vê solução. A nossa capacidade humana, Senhor, é limitada. Mas se o Senhor colocar as mãos e quiser trazer vida, eu tenho certeza que esses ossos vão se erguer. Ezequiel, tudo bem? Tudo bem, Ezequiel? É tudo que eu queria ouvir. Então você percebeu que não tem jeito. Você percebeu que não tem solução. Porque enquanto o homem quiser fazer, eu não entro. Enquanto o homem quiser dar um jeitinho, achar uma forma, eu não entro, eu não opero. Eu só entro nas causas impossíveis, Ezequiel. Porque as causas possíveis vocês fazem. Então é isso, Ezequiel. Não tem jeito, não tem solução. É isso, Senhor. E você acha que eu posso, Ezequiel? Pode. Então o cenário está prontinho, Ezequiel. O cenário está prontinho. Só falta um personagem, Ezequiel. E quem é, Senhor? Você. Como assim? Só vai acontecer se você profetizar. Existe uma regra, Ezequiel. Existe uma linha a seguir. E eu preciso obedecer essa linha. Onde está escrito, Senhor? Jeremias 33, Ezequiel. Versículo 3. Clame a mim, e eu responder-te-ei. Se você não clamar, não virá resposta. Toda ação gera uma reação, Ezequiel. Mas me explica, Senhor. Você lembra, Ezequiel? Você mesmo falou sobre isso. Em Ezequiel 22:30, você falou sobre isso. Existia uma sentença sobre Jerusalém. Só que eu não quero agir com juízo, eu quero exercer a misericórdia. Mas existe uma regra, é como se fosse um contrato por causa do pecado. E eu preciso respeitar as cláusulas desse contrato. Ah, como assim, Senhor? Só vai ter a resposta se clamar, Ezequiel.
povo de Jerusalém está sobre uma sentença de morte. E você sabe por que eu acabei trazendo destruição sobre aquele povo? Eu procurei um profeta, eu procurei alguém que estivesse na brecha, alguém que clamasse, alguém que intercedesse, e ninguém intercedeu. Versículo 31, eu destruí Jerusalém. O que o Senhor está dizendo? Se tivesse um profeta, tinha mudado a história daquele povo. E aí, quando eu estava preparando esta palavra, eu lembrei de 1 Timóteo 2,5, que a Bíblia diz que existe só um mediador entre Deus e o homem. O nome dele é Jesus. Tem que profetizar, mas tem que acabar em nome de Jesus, porque senão não acontece nada. Porque Jesus é a chave que acessa o trono da glória. Jesus é a chave que abre a misericórdia de Deus. Por isso que a Bíblia diz que existe 1 Timóteo 5, só tem um mediador, não é outro. Por isso que Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém chega no meu Pai, se não for por mim. João 15,5, sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim não tem acesso ao céu. Eu que dou acesso a você ao céu. Mas toda ação gera uma reação. A mão de Jesus segurando na mão do Pai. E a outra mão segurando na mão do profeta. E o que é que move a mão de Jesus? É o clamor do profeta. É a fé do profeta. É a liberação de palavra do profeta. E aí, quando o profeta profetiza, abre a boca, céus e terra se unem. Por isso que o Senhor disse a Ezequiel, o cenário já está pronto, só falta um personagem. Que personagem é esse? Você, Ezequiel. O Senhor vai trazer vida? Vou. Só vou trazer vida no momento que você abrir a sua boca. Só no momento que você profetizar. Deixa eu falar algo para vocês. Eu sinto que Deus quer fazer muitos milagres nesta noite. Da mesma forma que Deus deu vida para Israel, Ele vai trazer vida para você também. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero convidar você a ficar de pé. Deus já te deu a chave. Você sabe da existência desse cenário. Não tem como fugir dele. Você já tentou, na sua capacidade, na sua forma, do seu jeito, não deu certo. Você tem consciência disso? Deus só quer que você tenha consciência disso. Senhor, não tem jeito. E aí Deus te pergunta, eu posso te responder? Você acha que eu sou capaz de fazer para você? Deus está te perguntando. Você acha que eu tenho capacidade de resolver este problema? De acabar com esse problema? Você acha que esta noite eu posso dar cabo nisso? Você acha que nesta noite você já pode sair daqui com a sua bênção? Ah, Senhor, eu acho. Então eu só preciso de você agora. Eu só preciso de você agora. É uma noite profética. Gente, a igreja de Cristo tem que caminhar numa visão profética. Nós somos profeta de Deus na terra. Você é profeta de Deus na terra. Deus vai te usar neste momento e você vai profetizar vida nesse vale, mas você precisa crer. Você precisa crer. Aquela pessoa que precisa ser alcançada. Deus vai curar câncer na sua família hoje através da sua oração.
Deus vai arrancar pessoas do leito através da sua oração. Os céus estão abertos neste lugar. A atmosfera está baixinha. Eu sinto isso. Deus só quer que você abra a tua boca. Aleluia. Feche os seus olhos e vamos adorar o Senhor.